Olá, meus amores, tudo bem? Espero que com vocês esteja tudo certo, ok? Então, olha só, hoje eu vim aqui especialmente para conversar com vocês sobre um novo conteúdo, mas que na verdade é mais uma revisãozinha do que a gente já estudou em sala de aula. Lembra que eu falei que quando uma palavrinha ela não cabe lá na margem do caderninho, nós temos que fazer aquele tracinho para separar? E as palavras elas têm que ser separadas de acordo com a quantidade de sílabas que elas possuem. Então, olha só, hoje nós vamos conversar sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Essas palavras, elas têm uma classificação. Elas podem ser monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. As palavras monossílabas, elas são constituídas apenas de uma sílaba. As palavras dissílabas são constituídas de duas sílabas. Trissílabas são aquelas palavras que possuem três sílabas. E na polissílaba são as palavras que possuem mais de três sílabas. No caso, são aquelas que têm quatro ou mais de quatro sílabas. Então, olha só. As palavras monossílabas podem ser flor, mar, a, quem, só, já, nem, que, pé. Essas palavras, elas são classificadas como monossílabas. Por quê? Porque quando a gente fala, sai apenas um som de uma sílaba. Pé, mão. Nós abrimos a boquinha para falar apenas uma vez. Então, elas são classificadas como monossílabas, tá? E elas são monossílabas porque elas só possuem uma sílaba. Nas palavras de sílaba, elas são constituídas de duas sílabas. Quando nós falamos uma palavra, nós abrimos a boca duas vezes para pronunciar essa palavra. Como ali, ali. Olha só a separação dela. Ali. Dever, dever. Possui duas sílabas, que são classificadas como dissílabas, como a palavra você, ok? E também temos a palavra pescar, ok? Também são constituídas o que? Olha aqui, ó, de duas sílabas. E essas palavras que possuem duas sílabas, elas são chamadas de dissílabas, porque elas possuem duas sílabas. As palavras que são classificadas como trissílabas, elas possuem três sílabas. São elas, ó, salada, que nós separamos já aqui, salada. Quantas sílabas? Três. A próxima palavra, beleza, também três sílabas. Planeta, também três sílabas. E o outro exemplo é a palavra pimenta. Ó, pimenta. Então, essas palavrinhas aqui que eu dei exemplo para vocês, elas são chamadas de trissílabas, porque elas possuem três sílabas, ok? As palavras classificadas como polissílabas, elas possuem mais de três sílabas. São aquelas que possuem quatro ou mais de quatro sílabas, tá? Um exemplo nós temos aqui, ó. Eu trouxe quatro exemplos para vocês. A palavra borboleta, ó. Borboleta. A palavra brasileiro, brasileiro. E a palavra festividade. Olha só, em quantas vezes ela foi separada a palavra, ó? Festividade. Aqui ela tem o quê? Mais de quatro sílabas, então ela também é considerada polissílabas, ok? E a palavra prateleira, desculpa, prateleira, também é classificada como polissílabas, ok? Então, o que você vai fazer agora? Você vai ler com muita atenção o que está lá no manual do aluno e vai responder as questões que tem lá. Essa classificação de palavras, elas também servem para na hora que a gente for separar as sílabas. Lembra que todas as vezes que eu pedia para vocês separar sílabas, eu pedia para vocês contarem quantas vezes vocês separaram as sílabas? Já era para adiantar esse conteúdozinho aqui, tá vendo?
Então, é a classificação das palavras, que elas podem ser monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas, ok? Então, faça com muita atenção, capriche. Eu quero ver a letra bem caprichada e bonita, tá bom? E que na volta a gente vai ganhar o quê? Aquela estrelinha. Beijo! Até a próxima!